E aí vamos nós. Vamos nós. Arrumar aqui a bagaça. Acho que por aí. Mais ou menos isso. E deixa eu ver. Um pouco mais pra cá. Esse limite tem que ser um pouco mais pra cá. Aí. Creio que seja algo parecido com isso. Boa tarde. Terminando nossa quinta-feira. Terminando nossa quinta-feira remunerada. Quinta-feira bem pesada de trampo, muito trampo. Mas bastante positiva. É muito trampo, assim, trampo mesmo de atividade, do dia a dia, de mês de dissídio, né, cara? Então eu precisei fazer uma conferência muito mais minuciosa no cálculo da folha de pagamento. Foi tudo bem, na gama de problemas que poderiam ocorrer, foi bem menos do que podia acontecer, muito, mas muito menos. Na verdade, um único problema, que não impediu que a folha fosse fechada e encaminhada. Bem, acabou de fechar. Quando está assim vaziozinho aqui é porque acabou de fechar. Dezoito piscadas e a gente sai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai. Fui 19. De bom grado não contar o primeiro, né? Fechei a folha, terminei toda a conferência, contabilizei, montei as relações bancárias, montei as planilhas de pensões, enviei tudo para o financeiro e ainda, paralelamente a isso, consegui resolver, que bom, o gravíssimo problema da DCTF que nós estávamos tendo. A partir da competência em agosto, para me ajudar bastante, a DCTF é quem gera o recolhimento de INSS do mês, que é pago no dia 20 de setembro, no dia 20 do mês seguinte, né? E 20 de setembro paga-se, recolhe-se o INSS do mês anterior. E a DCTF não batia de jeito nenhum, nem perto do valor gerado pelo meu sistema e também o valor gerado e conferido pela Cefip mensal.
Ou seja, alguma coisa estava bem errada. E aí hoje, mesmo sem o consultor deles lá, na empresa do nosso sistema, eles me mandaram orientações que eu consegui ir fazendo. Que acabaram gerando o resultado que é assim. O que acontece? Tecnicamente explicando, não sei porquê, quer dizer, inicialmente foi um erro da empresa, foi um erro meu com a prestadora de serviços do sistema, e só foi pego agora. O E-Social, que é a base que recebe as remunerações, ele não estava considerando salário maternidade pago às funcionárias como dedução do valor a pagar da guia de INSS. E ele é uma dedução direta. Hoje em dia, a moça na licença maternidade, ela já há muito tempo não recebe pela caixa, como a gente dizia antigamente. Não tem que ir no INSS receber ou dar entrada ou o crédito feito pelo INSS. A empresa paga e abate do valor do INSS a pagar. Nada mais tranquilo, simples e inteligente, né? Só que o E-Social não estava considerando esse valor por causa de uma formatação incorreta do DEPARA. O evento licença maternidade não estava levando ao evento correto do código do E-Social esses valores. E para acertar isso, os detalhes técnicos, os resultados técnicos desse acerto, é o Fortão Bonitão. Ele pode ficar do lado de fora da calçada e tá tudo bem, né? Ele pode, para acertar isso, tem que errar um pouco, né? Então, os acertos enviados pela empresa do sistema de folha não deram resultado inicialmente, depois chegaram a dar resultado, mas chegaram a conseguir a execução, mas não levaram a um resultado. Enfim, foi demorado e assim, aos 50 do segundo tempo, vamos dizer assim, eu já tinha fechado a DCTF e mandado para pagamento a maior, quase 12 mil reais a mais. E depois o nosso fiscal ia se virar para tentar abater, retificar, restituir esse valor. Mas, sacanagem, né? Depois é um saco, é muito trabalho, é tudo. Até que veio um último parecer da empresa, do desenvolvimento da empresa, do nosso sistema, e nós conseguimos seguir um manualzinho de orientação que eles montaram para mim, muito bem feito, por sinal, e acabou que deu resultado. Ele alimentou o valor correto e geramos a guia com menos 11 mil e poucos reais a pagar, facilitando bastante a nossa vida.
Então, essas duas vitórias, né, de ter conseguido fechar os prazos de folha direitinho, não atrapalhando o meu financeiro. O financeiro me deu deadline para amanhã de manhã e eu consegui passar hoje antes das 4 da tarde. E mais o acerto da DCTF nos moldes corretos já também foi uma ótima notícia para não termos mais problemas a partir do mês que vem. A partir deste mês, né? No mês que vem não teremos mais. Ele deve fechar nos valores corretos logo no automático. Eu tinha 2 assuntos e eles estão lá no meu trabalho. Um deles eu até lembro, mas eu acho que vale a pena continuar o último vídeo. Eu acho que dá para continuar o último vídeo. O assunto do último vídeo, né? Eu estava falando sobre o Moa e acho que é uma parte, não sei se eu já falei também, peço desculpas se a história vai se reciclar, mas eu acho que não. Já falei de tanta coisa aqui. Gosto de registrar assuntos que eu acho relevantes na minha história também. Pessoas relevantes na minha história, sem dúvida alguma. E acabou que o assunto minha relação com o pessoal do Beto Hora, com o pessoal do Na Geral, ela também acabou pipocando e eu gosto de dizer também. E acho que eu vou usar esse videozinho agora da volta para dissertar sobre isso. Então, para contar a história de como eu conheci o Moa, no último vídeo eu dei essa especificada de como apareceu Na Geral, como apareceu. Minha nossa, entra no meio da rua, sai a 5 por hora e a 5 por hora continua no meio da rua. Impressionante! Então eu estava contando como entrou lá, eu comecei a ouvir, comecei a participar do site, comecei a mandar mensagem, comecei a mandar e-mail, comecei a fazer uma primeira interação, os conheci pessoalmente, fui convidado isso sem indicação de nada ou ninguém, mas à medida em que eu ia me relacionando com eles, aí tem uma coisa relevante também aí. Eu trabalhava na Editora Globo e eles estavam buscando mídia. E eu não tenho dúvida que depois, tendo conhecido o Robson Galiano, eu entendo por que ele se interessou por mim. Ele achava que eu era um jornalista, ele não achava que eu era, ele não entendeu que eu era de RH. E, enfim, esse contato foi se estreitando. Eles permitiram, me chamaram para fornecer um texto, uma coisinha aqui ou ali. Formaram esse grupo de escritores que eles conheceram através da mídia também. Eles foram atrás dessa coisa dos escritores alternativos para fazerem crônicas, contos e tudo mais.
Uma coisa engraçada é que até uma vez num texto que eu escrevi, o Mauro, meu irmão, mandou uma resposta muito bem elaborada e essa resposta foi publicada lá no texto. Foi bem bacana. Ai, caraca, mano. Tá difícil hoje, viu? Tá difícil com essas scooterzinhas. É realmente muito chato. Vamos indo. A gente vai conseguir. E esse relacionamento foi estreitando até com um amigo ou outro, e aí foi nessa que teve lançamento do livro do Moa e tudo mais, e essas coisas foram tornando esse grupo um pouco mais coeso. A gente foi se conhecendo, entendendo o que eles estavam querendo, o projeto que eles queriam. Como eu falei, o Beto Hora, ele tem personagens criados por ele. Ele já fazia show. O Beto Hora tem uma participação na mídia bem... Ele é 5, 6 anos mais velho do que eu. Mas ele tem uma vivência bastante longa aí, já na mídia. Ele vem da área de mídia completa. Ele parece que é formado em marketing, esse tipo de coisa. E ele é locutor e dublador profissional. Muitas propagandas aí, a gente não sabe, mas a voz é dele. Eu reconheço. Hoje em dia eu já reconheço, mas depois eu fui ver que muita coisa tinha a voz dele. Enfim, e a ideia, quem estava agenciando toda essa ideia, essa questão, era o sobrinho dele, o Robson Galiano. Um garoto bastante... Como é que eu posso dizer? Esse menino, ele era muito... um pouco vaidoso, visionário, né? Ele queria abraçar o mundo, ele queria, como ele falava, ele queria ter no site... E não era só o site, ele queria ter um projeto de mídia novo, né? Ele queria fazer bonecos dos personagens, dos personagens exclusivos do Beto, tudo. Eu fui um dia, a gente marcou um dia para eu ir ainda nesse trabalho de montagem de mídia, né? De site e mídias. Eu fui eles me tratavam como jornalista e eu deixava, para mim estava tudo bem. Um dia eu fui na Brasil 2000, combinei de ir bem antes do programa começar. Acho que o programa começava às 7 ou às 8, acho que às 8, para entrevistar um dos personagens, que era o Moacir Rose. Hoje para mim é até um pouco vergonhoso. Esse personagem do Beto Hora, ele já é um personagem ultrapassado. Eu acho que hoje a gente pode repensar isso. É mimimi. É um personagem bêbado, é igual o Cana Brava do Tom Cavalcante. Tá bom, né? Um personagem bêbado, ele é bacaninha ali na TV, mas ele às vezes é o personagem bêbado dentro da sala de uma família, constrangendo todo mundo, entendeu? Enfim, depois eu falo sobre isso. Eu sei que eu fui lá entrevistar, era como se fosse uma entrevista. Era muito engraçado, foi muito engraçado porque Beto me recebeu muito bem, tudo certinho, tudo tranquilo. A gente tomou uma água, bateu um papo e aí começamos a falar lá dentro mesmo da rádio. Numa sala lá, num salãozinho lá que tinha. Eu comecei a fazer a entrevista e perguntei de onde você é e tal. E eu perguntava pro personagem, o Moacir Rose, é o bêbado, né? Moacir Rose, né? E ele me respondia, ele falava, não, eu tenho que responder
fazendo o personagem, porque quando eu faço o personagem eu entro dentro da cabeça dele. E isso é muito interessante. Era engraçado porque ele me respondia como personagem. O personagem estava na minha frente falando. Enfim, essa foi uma das minhas atividades. Isso foi publicado no site. Entrevistas emblemáticas, não sei o que, tal. Dessa vez entrevistamos o advogado, papapá, Dr. Moacir Rose, não sei o que. E isso continuou um pouquinho. E aí foi isso. Houveram umas 3, 4 reuniões, onde era muito claro pra gente, nós ali, todo mundo trabalhava com alguma coisa, estudava alguma coisa, mas a gente estava lógico, buscando também o nosso lugar ao sol, né? Vamos dizer assim. E o Robson Galiano era um cara que ele tinha um discurso de nos vender uma ideia do mundo lindo, de que estaríamos faturando milhões, estaríamos na TV, no rádio, na internet, em todas as mídias e tal. E isso foi enrolando, demorando vários meses, e nada acontecia e tal. E a questão é que o Beto estava estabilizado, tinha lá a vida dele. Mas começava a irritar um pouquinho a coisa da gente, de todos nós. A gente esperava alguma coisa realmente. Não fama, não era nada, mas era... E aí, esse projeto vai pra frente? O que a gente vai fazer? Como vai funcionar isso e tal? E não funcionou nada, nenhum grande jornalista quis participar, e até porque o nível que eles estavam buscando era um nível que, até na minha opinião, não me agradava. Que era Flávio Prado e Milton Neves, não era realmente. Mas claro, daria ibope, daria cartaz ali pro clube, né, pro negócio todo. Enfim, isso deu uma estancada que de repente desapareceu, só ficou mesmo amizade e tal. Um dia nós fomos lá na casa do Robson, ele nos chamou para comer uma pizza, tomar uma cerveja, bater papo e tal. Foi só o Emanuel era funcionário dele, né, estagiário dele. E eu e a Glaucia e o Moa. E o Moa estava super mal aquele dia. Ele disse que tinha... A namorada dele havia abandonado ele, terminado o namoro, ele não estava bem, pediu desculpas e tal. Enfim. E acabou que foi até um negócio um pouco chato. Eu levei o Manu para casa. E foi um negócio um pouco chato, mas enfim, completamente contornado. Muito bem, caminhão. Você está de parabéns. É assim mesmo que tem que ser. Vai fechar. Vocês têm que parar com isso de fechar o cruzamento, gente. Vocês acham que dá para mais um e não vão. E assim fica, né? E aquilo foi diminuindo e as pessoas, nós, né, os jovens escritores aí, os anônimos disso tudo, começamos a ficar um pouco aflitos de nos perguntar, né? Escuta, e aí, né, e tal. Eu sei que um dia num dos e-mails de um pro outro ali e tal, foi sem querer, mas depois eu não me arrependi não, eu confirmei, até porque, pra quê inventar uma desculpa se eu estava sendo sincero, né? Então um e-mail de todos nós, né? Eu não vi que o Robson Galiano estava na cópia, mas eu fui sincero, e aí eu fiz assim, mas vem cá, porque estavam agitando já, ei, vamos ter outro encontro e tal. E aí eu entrei na conversa e coloquei assim, mas escuta, gente, ok, vai ter outro encontro, mas esse projeto vai andar ou vai ser mais uma maravilha do papel que a gente não consegue andar? Eu não estava criticando uma pessoa, eu estava criticando que não estava acontecendo nada, que a gente estava esperando o nada acontecer. Mas enfim, eu não preciso ficar me explicando, não. Eu sei que, nossa, o Robson Galiano se ofendeu profundamente, porque a postura dele foi como de alguém que estava salvando nossas vidas.
E assim, eu quis deixar claro para ele, eu não fugi da conversa justamente por isso. Escuta, eu não estou te pedindo esmola, eu tenho meu trabalho. Quem, quem fez promessas aqui foi você. E elas não estão acontecendo e você não fala pra gente o que está acontecendo. Enfim, ficou um clima chato, ele cortou relações comigo, assim, imediatamente. Eu não tinha muita amizade mesmo, não era, sabe aquele tipo de coisa que é uma pessoa que se não for apresentada por alguém que você gosta, que no caso era o Emanuel, Luiz Emanuel, a gente não vai ser meu amigo, não tem o jeito necessário para ser meu amigo, não tem o temperamento, não tem a ideia, a cabeça. E foi assim que acabou, sem ter começado. Ficou a amizade do Moa, ficou a amizade do Emanuel. Hoje o Emanuel também já deu várias voltas aí na vida e tal, mas é um grande cara, um cara que eu gosto. Somos bem diferentes em ideologias aí, mas é um cara que eu gosto. E o Beto, ele comprou essa briga, ele ficou puto comigo. Eu não sei como isso chegou pra ele. E eu tinha o e-mail pessoal do Beto. Eu sei que um dia, pouco tempo, um tempo depois, meses ou anos depois, não sei, pouca coisa, assim, não era um super tempo, mas um dia, não devia ser mais de um ano depois disso tudo, depois dessa separação e tal. Eu não sei se eu estava no carro, alguma coisa assim, eu mandei uma mensagem e o Lélio leu ao vivo, né? E ele fala, ele nos apresenta, né? O Marcos Claudino tá mandando aqui que o Corinthians não sei o que, tal. O Beto nem esperou ele terminar de falar, falou assim: o Robson tá mandando um abraço para você aqui, viu? Bem sarcástico assim, né? E eu fiquei chateado, mas entendi. Mas eu falei, aquilo ficou um pouquinho na minha cabeça, não me fez perder sono, mas ficou um pouco na minha cabeça e eu acho que cheguei em casa, não lembro se foi isso. Eu sei que assim que eu pude, eu mandei um e-mail pro Na Geral, pedindo assim: Lélio, depois você repassa essa mensagem pro Beto, que ele agora não vai poder ler. Agradeci e escrevi, expliquei isso que eu estou falando aqui. O que aconteceu foi isso. Eu tenho grande carinho por vocês, não tenho nada contra o Robson, não sou inimigo de ninguém, até porque não tenho inimigos. E, enfim, se eu te ofendi, se eu ofendi o Robson, desculpa, nunca teve nenhuma intenção. E eu queria poder virar essa página, guardo grande consideração e boas recordações daquele tempo e tal, enfim. Ele nunca respondeu. E assim, eu não exijo que ele responda. Eu só espero que ele não tenha ficado chateado, só isso. Não por nada, eu não ganho nada. Hoje parece que ele mora nos Estados Unidos. Ele tem uma visão relativamente conservadora, uma formação um pouco conservadora, enfim. Mas ele é um cara conhecidíssimo aí. Não é, assim, ele já participou de programas bacanas, já participou de Luciana Gimenez, já participou, foi fazer imitações. Eles conseguiram ter um programa na TV, fizeram um teste. E o programa de TV é aquela mídia comprada, né? Aquela coisa de você tem que levar patrocínio para lá.
tem que ser rentável e tal, e eles acabaram não conseguindo. Não ficou muitos meses. Na época eu estava, a gente ainda estava se falando e tudo, e era gostoso acompanhar, eu assisti algumas vezes. Mas enfim, eu quis contar essa história. Não sei qual é o julgamento aí de quem vai ouvir, se eu errei, enfim, mas sabe o que acontece? Eu acho que coisas que não são sólidas não duram. Então, tivesse mais motivos, tivesse mais questões, continuariam. Isso não é uma lição de um desenho de destino, se fosse para ser, seria. Não, nada disso. É que não deu tempo de dar liga o suficiente para que se quebrasse. Fiquei só chateado. Eu tenho certeza que quando eu mandei aquele e-mail, eu traduzi a opinião de bastante gente. Mas eu acabei, como naturalmente teria que ser, ganhando a culpa sozinho. E não tem problema, eu não sou vítima dessa questão, eu sou o causador dessa questão, tá? Eu sou culpado deles terem ficado chateados e tudo. E eu tenho certeza, eu tentei me explicar e sei que eu não tinha grande importância para que nenhum deles dois ou de qualquer um ali se envolvesse na questão de, deixa eu ver aqui o que ele está dizendo, nem nada. Eu gostaria de ter pelo menos recebido uma resposta. Nem que ela fosse, Marco, chega, deixa pra lá, a gente não precisa ser amigo e tal. Enfim. Ou que fosse ok, cara, vida que segue, tá tudo bem. Pronto. Isso me tirou um pouco o contato com eles, eu ouvi muito pouco de Na Geral. Eles depois foram, da 105 eles foram pro Grupo Bandeirantes, eu cheguei aí na Bandeirantes algumas vezes. Por isso que eles também foram para a TV Bandeirantes, no horário do almoço ali, aquele Na Geral deles lá e tal. E depois agora, depois de muitos anos na Bandeirantes, agora, acho que no ano passado, eles foram para a 105, que já se tornou, a 105 já se tornou um grupo de mídia bastante forte. É uma investida pesada aí que eles estão dando. Eles não sairiam da Bandeirantes à toa por bobeira, tenho certeza. Então, a 105 é uma rádio de Jundiaí, se eu não me engano. E porque eu não acompanhei mais, fiquei muitos anos sem acompanhar direto, uma vez ou outra eu acabei ouvindo, e eu não acompanhei mais e não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que o Beto ou mora ou morou nos Estados Unidos, foi pra lá, me deu a ideia o pouco que eu entendi, que ele foi um daqueles que se cansou. E, bom, hoje com mídia você consegue trabalhar ao mesmo tempo. Então ele fazia o programa ao vivo aqui junto com os dois, junto com o Zé Paulo da Glória e o Lélio Teixeira, que ele sempre falou isso. Ele foi chamado a vários projetos, a vários movimentos, e a única coisa que ele fazia sem os dois era o show de interpretação, o show de imitação que ele fazia com o Alauro Coutinho, que na verdade era o primeiro parceiro dele, que era o cara que deu um certo acesso a ele às mídias, às grandes mídias das quais ele depois usufruiu e usufrui até hoje. Mas é isso. Eu quis contar essa história porque foi uma história legal. É uma das poucas pessoas famosas que eu conheci. É um bom sujeito, ele tem 2 filhas, as meninas já são maiorzinhas, já devem ter seus 8, 9 anos de idade, por aí ou mais. São gêmeas. Quando eu o conheci, ele era solteiro ainda. Mas é um cara de um talento espetacular. Impressionante. E ele formou uma cultura, né? Uma geração aí de pessoas que se falam com ele e tudo. E, enfim, eu não guardo efetivamente nenhuma mágoa.
Ao contrário, eu guardo orgulho. Wilson Alberto da Silva Hora, se eu não me engano, é esse o nome dele. E ele tem quadros muito engraçados. Ainda hoje eu dou risada com as bobeirinhas quando eu consigo ouvir uma coisa ou outra. Mas foi legal relembrar isso, porque também é o tempo que eu entrei mesmo para a questão da escrita, né? Eu comecei a me dedicar efetivamente a ter uma rotina de escrita durante esse bom tempo aí. Tá voltando, viu? Porque o site... Foi nessa época que eu coloco isso que eu fui descoberto e descobri o Rafael Reiner, um grande cara, um cara que eu tenho... É outro que eu tenho um enorme orgulho. Nós não somos amigos pessoais, mas tenho... Por falta de oportunidade, porque ele sempre foi do Sul, ele morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e hoje mora em Santa Catarina, eu não me lembro a cidade. É um cara grande, é um cara de noções de mundo, de planeta, de pessoas, de relações extremamente evoluídos. Tem 2 filhos lindos, ele é endocrinologista e tem a cabeça realmente privilegiada, gigantesca no conceito de função humana que nós possamos ter. E fui convidado a começar a colaborar com o Simplicíssimo, e foram muitos anos de uma parceria deliciosa que eu pude conviver com grandes pessoas, com pessoas de alta estirpe, de cultura e relevância mesmo. Está com o projeto agora, ele está há um tempinho tentando voltar nas 1.500 atividades que ele tenta manter paralelamente. E foi nessa época também que eu conheci o Simplicíssimo. Cheguei a ser um budisman do Simplicíssimo. E, enfim, até meu filho conhece o Rafael Reiner, mas não conscientemente. Conheceu quando ele era pequenininho ainda. E é isso aí, gente. Quis contar essa parte. Uma hora eu conto essa coisa da minha escrita. Eu acho legal também fazer uma cronologia disso, um relato. Não tem nem tanta coisa assim para ser contada, mas também é outra parte da minha vida que eu tenho um relativo orgulho. Eu consegui plantar uma árvore, o pessegueiro na Tia Diva. Eu consegui escrever um livro, Opiniões, Ideias e Viagens Mentais. E eu consegui ter um filho, um maravilhoso filho. Dizem, né, essa coisa tradicional de que um homem tem que cumprir essas 3 tarefas para ter deixado um mundo um pouco melhor. Não basta, eu acho que você tem que plantar uma árvore que dê frutos, ou sombra, ou algum benefício. Eu acho que você tem que escrever um livro que possa ajudar as pessoas a melhorar, a crescer ou a pensar. Eu acho que você deve ter um filho e educá-lo a ponto de fazer com que ele seja uma pessoa de boa índole e bom coração. Eu acho que é isso, o resto é com ele. Eu quero, meu filho, que você tenha ciência da vantagem que é ter boa índole e bom coração. Eu me esforço para que você usufrua do bem-estar que eu uso, que eu usufruo, tentando ser assim, tá bom? Eu acho que é vantagem. Beijo do gordo, gente, até mais.